Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa nona aula. E agora nessa aula a gente vai falar um pouco sobre paralelismo, né? Então começando primeiro o paralelismo entre retas e entre reta e plano, tá? E depois a gente vai ver sobre dois planos, tá? Bom, então esse primeiro resultado que aparece aí é uma extensão da propriedade de Euclides, né? Que a gente tinha lá que se eu tivesse uma reta e um ponto fora dela, lá no plano, tinha uma única reta passando, uma única reta paralela à reta dada passando por aquele ponto, né? Que é o que determina a geometria euclidiana plana, né? Que diferencia das outras geometrias, tá bom? Então, essa é uma extensão. O que que acontece? Vale a mesma coisa aqui para o plano. Então, se eu tenho um ponto fora de uma reta R, né? Então, existe uma única reta que é paralela à reta R e passa pelo ponto, vamos dizer, ponto P, tá? Então, seja P um ponto não pertencente à reta R, tá certo? É um ponto que não pertence à reta R. A gente viu, então, pelo teorema 1.6, que existe um único plano que formado pela reta e pelo ponto. Então, pelo teorema 1.6, existe, né, então, um plano, existe um único plano, existe um único plano π, que é o que? O gerado pela reta e pelo ponto, tá? Beleza, formado pela reta e pelo ponto. Muito bem. Bom, como eu tenho então nesse plano π, eu tenho uma reta e tenho um ponto fora dela. Então, pela geometria plana, existe uma reta S, né? Então aqui eu estou colocando em símbolos, pessoal, mas ó, estou escrevendo, então o ideal é que vocês escrevam. Não existe um único plano, existe uma reta, tá? Só para otimizar aqui o espaço, tá? Então pela geometria plana existe uma reta S, né? Contida no plano π, tá? Paralela, né? Vou usar a notação tal que S é paralelo a E. Bom, então com isso a gente mostrou a existência, né? Então existe essa reta. Agora, será que é única, né? Então suponhamos, para a unicidade, então vou supor que tem uma outra reta, né? S'. Deixa eu ver só a anotação. Isso, S'. Paralela, então seja paralela a R por P, então passando por P, então seja paralela a R passando por P, ou só simplesmente por P, tá? Bom, então se eu tenho essa nova reta, então eu tenho duas retas que são paralelas. Se eu tenho duas retas paralelas, eu vou ter um novo plano, né? Então seja π', o plano gerado, né, formado aí pelas essas duas retas, tá? Então, note que a reta R e o ponto P, então note que a reta, o ponto P, ele pertence a quem? O ponto P está nesse plano, tá? Pertence a π. E o plano P pertence ao π', certo? Por quê? Por que ele pertence a π'? Porque o P pertence a S' que está no plano π'. E a reta R está contida no plano π e também está contida no plano π', tá? Está contida no plano π porque é formado, está aqui composta e aqui também, tá? Então veja, esse plano e esse ponto e essa reta estão tanto no plano π quanto no π'. Mas a gente viu pelo mesmo teorema aqui, 1.6,
que é único o plano, tá? Então, pela unicidade, então, pelo teorema 1.6, π é formado pelo ponto P e a reta E, que também é o π', tá? Então, π' tem que ser esse aqui porque esse é único, né? Então, pela unicidade lá do teorema 1.6. Então, se os dois são iguais, portanto, se os dois planos são iguais e S' e S são duas retas que são paralelas, como a gente sabe que no plano é única, então, usando a unicidade do plano, S tem que ser igual a S'. Então, ou seja, a reta paralela é única, tá? Como a gente queria demonstrar, tá bom? Bom, então o teorema que a gente vai fazer agora, o próximo teorema, ele vai dar um critério, tá? Um critério para verificar se uma reta é paralela a um plano, tá? Então aqui a gente falou sobre paralelismo entre duas retas, né? Então se eu tenho uma reta, então vale a mesma propriedade que a gente tinha lá na geometria plana. Se eu tenho uma reta, um ponto fora dela, existe uma única reta paralela à reta dada e passando pelo ponto dado.